Olá, tudo bem? Vamos ao resumo da lição? Paulo, em Hebreus capítulo 5, verso 11 ao 14 e Hebreus capítulo 6, verso 1 a 20, interrompe a exposição teológica sobre o sacerdócio de Jesus em nosso favor para advertir sobre o perigo de se afastar de Cristo. No entanto, a severa advertência culminou em um encorajamento afetuoso. Paulo expressou a fé em seus leitores e exaltou Jesus como a personificação da promessa divina inquebrantável de salvação. Esse ciclo de advertência e encorajamento é repetido em Hebreus capítulo 10, verso 26 ao verso 39. Estudaremos esse ciclo e nos concentraremos nas fortes palavras de encorajamento de Jesus a nós. E é bom pensarmos assim porque a carta aos Hebreus é algo muito importante e também atual para os nossos dias. Lhe convido então a seguir nesta aventura do conhecimento da Palavra de Deus. Vamos juntos? A lição desta semana tem por título Jesus, a âncora da alma. O verso da semana está em Hebreus capítulo 6, verso 19 a 20, que diz: Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus, queridos, capítulo 5 termina de forma um tanto sombria, com Paulo repreendendo sua audiência por não progredir na jornada espiritual. No entanto, o apóstolo queria avançar em seu sermão para percepções teológicas mais profundas, apesar de ter uma audiência ou um público que tinha preguiça de ouvir. Você pode conferir isso em Hebreus capítulo 5, verso 11. Somente, se o tempo permitisse, retomaria os ensinamentos básicos, como arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Além disso, o público havia experimentado em algum momento no passado uma série de bênçãos divinas. Essas bênçãos são enumeradas em Hebreus capítulo 6, verso 4 e o verso 5. Eles foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram também a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Ou seja, haviam experimentado a conversão, a graça de Deus, o Espírito Santo por meio de sinais e maravilhas, a verdade do Evangelho e salvação. Em meio a tudo isso, parece que alguns tinham apostatado da fé. Sobre os que se haviam afastado, Paulo disse: é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Um juízo similarmente devastador foi proferido em Hebreus capítulo 10, verso 26 ao verso 29, contra aqueles que, de modo intencional, persistiam no pecado após terem recebido o conhecimento da verdade. O comportamento do apóstata é caracterizado por metáforas que equivalem a rejeitar Cristo, seu sacrifício e o Espírito Santo. A lição da semana traz um assunto que deve ter lugar em nosso estudo, a situação da impossibilidade de arrependimento, pois algumas pessoas leem este conteúdo e ficam pensando que não há mais solução. O texto de Hebreus capítulo 6, verso 4 a 6 e Hebreus 10, verso 26 a 29 falam sobre impossibilidade de arrependimento. Será que de fato é isso mesmo? É o que iremos estudar nesta semana. Isso significa que se um cristão apostatar, ele não pode ser renovado para o arrependimento? Eita, que coisa intensa, né? Não há como ter uma segunda chance após ter pecado, ter abandonado aquilo que conheceu outrora? A ideia de que o arrependimento não pode ser renovado tem sido o entendimento predominante de Hebreus capítulo 6, verso 4 a 6, mantido pelos cristãos ao longo da história da igreja, levando alguns a adiar o batismo até o leito de morte, ou seja, aí eu não vou mais ter tempo para pecar e não poder ficar sem arrependimento e sem perdão. Como avaliar essas fortes advertências
quando olhamos para a experiência de Pedro após o Getsêmani, lá em Mateus capítulo 26, versos 69 a 75. No exame que se segue, pretendemos entender a passagem de Hebreus capítulo 6, verso 4 a 6 e harmonizá-la com a experiência de Pedro, bem com toda a Escritura. Primeiro, queremos entender o que o público de Hebreus experimentou. Alguns foram iluminados, experimentaram o dom celestial, compartilharam do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus e então se afastaram de tudo isso que tinha conhecido. A primeira metáfora usada para descrever a comunidade cristã é iluminados, um termo que aparece em Hebreus 10, verso 32, onde está escrito: lembre-se dos dias passados, quando depois que forem iluminados, vocês suportaram a grande luta e sofrimento. Queridos, esta metáfora parece descrever sua experiência cristã inicial. Pelo Espírito de Deus, o público fez a transição de obras mortas para a fé em Deus e para o conhecimento da verdade. A segunda metáfora, provar o dom celestial de Hebreus 6,4, mostra que o público teve uma experiência espiritual no gracioso dom divino da salvação. O verbo provar aparece em Hebreus 2, verso 9, onde está escrito que Cristo, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Quando Cristo experimentou a morte como ser humano, estava experimentando algo até então desconhecido para eles. Os cristãos de Hebreus experimentaram o dom celestial, algo até então desconhecido para eles, a saber, a tão grande salvação, que você pode conferir no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 3. Intimamente associada à experiência do dom celestial está a terceira metáfora. Os cristãos se tornaram participantes do Espírito Santo, evocando a linguagem da participação, que lembra os textos de Hebreus capítulo 3, verso 1 e Hebreus 3, 14, em que o público é descrito como participante da vocação celestial e participante de Cristo. A distribuição do Espírito Santo foi algo que esse público experimentou vividamente em sua fase inicial de evangelização. Você confere isso em Hebreus 2, verso 4. A série de metáforas continua com uma repetição de imagem de degustação. A declaração de que eles provaram a boa palavra de Deus e refere-se a ouvir o Evangelho, recebido quando aceitaram as boas novas da salvação. Algumas vezes, queridos, a Bíblia hebraica compara a palavra de Deus ao alimento. Você confere isso em Deuteronômio 8, verso 3. O público não era apenas o destinatário da boa palavra de Deus, mas também tinham experimentado os poderes do mundo vindouro. Olha que coisa, Hebreus 6, verso 5. Que incluíram sinais e prodígios e vários milagres. Depois de 4 metáforas longas e positivas, ocorre uma mudança dramaticamente repentina e o povo então fica um pouco mais apreensivo. Olha só, a última metáfora transmite o fenômeno da apostasia. E caíram, Hebreus 6, 6. O verbo cair ou cometer apostasia pode significar pecar em um sentido geral, mas por causa da frase que segue, a saber, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à zombaria, Hebreus capítulo 6, verso 6. O pecado deve ser entendido no sentido mais radical de romper com toda a experiência de salvação descrita até então nos versos 4 e 5. Em termos simples, o público experimentou a conversão, a salvação, o Espírito Santo por meio de sinais e maravilhas e a boa obra de Deus, e depois apostatou. Uma vez que tenhamos compreendido o que a audiência de Hebreus experimentou, examinaremos a noção da impossibilidade de arrependimento de Hebreus 6, 4 ao verso 6. O comentário bíblico adventista nos orienta da seguinte forma, quando consultamos ali o verso 4 do capítulo 6
do livro de Hebreus. Ele diz assim, os versos 4 a 6 tratam do destino dos que se afastaram de Deus. A questão é acerca da possibilidade de restaurar aqueles que tiveram uma experiência cristã verdadeira, mas que se afastaram. Eles podem ser restaurados à comunhão cristã e novamente receber misericórdia? Essa passagem tem sido fonte de grande perplexidade e desânimo para muitos. Ela parece ensinar que os que se desviam da fé estão irremediavelmente perdidos. Entre os vários pontos de vista que têm sido mantidos, 2 são dignos de consideração. Primeiro, a apostasia mencionada aqui é a prática de um pecado imperdoável, uma vez que essa é a única forma de apostasia para o qual não há esperança. Segunda coisa que precisamos observar também, que alguns elevam ou trazem à mente, é a passagem não prega a falta de esperança para quem se apostatou, mas adverte acerca de uma desesperança condicional. A maioria dos comentaristas aceita a primeira visão, embora a última possa ser defendida com base no texto grego. A ideia de que o arrependimento seria impossível sobre certas circunstâncias era corrente entre os judeus. Eles ensinavam, por exemplo, que esse era o caso daqueles que pecou deliberadamente, confiando no futuro arrependimento. E podem pensar assim, se alguém disser, eu peco e me arrependo, nenhuma oportunidade lhe será dada para se arrepender. Se alguém disser, eu peco e no dia da expiação haverá expiação para mim, o dia da expiação não adquire para ele nenhuma expiação. Esta era a ideia básica dos judeus, tanto que você pode ver isso encontrar no Talmud, onde eles estudavam e acreditavam assim. A última parte de Hebreus, capítulo 6, verso 6, emprega um segundo bloco de particípios. De novo estão crucificados e expondo a zombaria. Dessa vez, Paulo usou os particípios do tempo presente. Ele repentinamente mudou do tempo passado para o tempo presente, que expressa a ação em processo. Ou seja, está acontecendo aquela situação. O que isso indica? O tempo presente representa a ação conforme ela se desenvolve e o que está acontecendo no momento daquela fala. Ambos os particípios descrevem a apostasia no tempo presente. Assim, a ação é vista como um crime que impede a renovação para o arrependimento, pois torna o apóstata inimigo de Cristo. E aí não tem arrependimento, não tem perdão. A pessoa crucifica o Filho de Deus novamente e o expõe à vergonha da maneira contínua. O que isso sugere? Envergonhar Cristo é reencenar a crucifixão. Essa reencenação mostra um impacto devastador e contínuo da apostasia naqueles que já foram iluminados. Eles não podem ser restaurados ao arrependimento por causa da atitude presente e contínua que tem com Cristo. Suas ações descrevem a causa da apostasia e sua atitude contínua. Quando rejeita Cristo, o apóstata abraça a impossibilidade de arrependimento. Mas, e quem não tem esta atitude? O que acontece? Essa pessoa tem outra chance? Mas é claro, neste caso, o exemplo de Pedro é útil como ilustração. Enquanto negava a Cristo 3 vezes, ele de repente se lembrou das palavras de Jesus que lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Confira isso em Mateus 26, verso 75. Essa tristeza, queridos, é uma atitude completamente diferente das 2 apóstatas em Hebreus 6, que crucificavam o Filho de Deus e o envergonhavam abertamente. Além disso, 1 João 2, verso 1 declara: escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Advogado só pode ser útil se for aceito, não envergonhado nem crucificado. Em resumo, Hebreus 6, 4 a 6 deixa claro que o público passou
por toda a gama de experiência religiosa, da conversão à apostasia, o que impossibilitou alguns deles de serem renovados para o arrependimento foi a atitude de envergonhar Cristo e assim encenar o processo da crucifixão. Basicamente, essa atitude equivalia a declarar Cristo como seu inimigo. No entanto, com uma atitude de humilde arrependimento, como a de Pedro, o perdão sempre é possível. O advogado, Cristo Jesus, está disposto a renovar-nos para o arrependimento. O mesmo se dá no caso de Hebreus 10, verso 26 ao verso 29. Essa passagem começa com o pecado deliberado, arbitrário e intencional. Porque se continuarmos a pecar de propósito depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Mas, uma vez se descreve uma persistência presente, contínua e deliberada no pecado, o que priva qualquer pessoa do perdão. Depois de uma advertência tão severa, Paulo se voltou para sua audiência com uma mudança de um tom e palavras encorajadoras. Quando a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Esse público era como a terra boa mencionada no verso 7, que produz uma colheita frutífera. Essas pessoas tinham um histórico de serviço cristão. Deus não ignora isso. Ao se dirigir a eles como amados, Paulo afirmou implicitamente via esperança genuína para seus leitores. Para nossa reflexão, vejamos esse texto de Ellen White que diz: a luta contra o eu é a maior de todas as batalhas. A renúncia ao eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer uma luta, mas a pessoa deve se submeter a Deus antes de ser renovada em santidade. Caminho a Cristo, página 43. E aí, me diga, você gostou deste vídeo? Então lhe espero na próxima semana para mais um resumo da lição. Que Deus esteja contigo, queridos, e que cada dia, cada manhã, sejamos reavivados pela palavra de Deus. Eu quero, neste momento, interceder por você e eu convido a você a fechar os seus olhos para juntos orarmos ao Pai Eterno. Obrigado, Senhor, por esta semana que se inicia e que o Senhor nos traga bênçãos sem medidas. Muito obrigado por nos conceder o perdão quando chegamos ao pleno arrependimento e abandono dos nossos pecados. Continua nos guiando, é o que pedimos por Jesus. Amém. Queridos, uma maravilhosa semana para você e nos encontramos no próximo vídeo para mais um resumo da lição. Então, até lá!